Ok. Elisa? A gente já está online? Sim. Sim? Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui na primeira live da Chapa 5, né, do Cal Mais 10. E essa live, né, começa bem, essa série de lives que o Cal Mais 10 vai trazer. Vamos falar sobre acessibilidade e trouxemos aqui 4 candidatos da Chapa a conselheiros estaduais do Cal, de São Paulo, e o intérprete de Libras, que está nos acompanhando para nos ajudar a ter uma comunicação inclusiva durante todo o nosso debate. Meu nome é Elisa Prado, tá? Então eu vou me descrever, e assim como os outros que estão presentes, e vamos falar um pouco da nossa experiência. Eu sou mulher, de pele branca, tenho cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros e ondulados. E olhos também castanhos escuros. Eu estou com uma blusa com um decote redondo e uma estampa nas cores azul marinho, marrom, amarelo e bege. Ao meu fundo, há uma parede rosa, um rosa salmão. E para falar um pouquinho sobre a minha experiência, eu queria contar para vocês que eu trabalho com acessibilidade desde 2007, inicialmente trabalhando na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, onde ministrei cursos de acessibilidade, fiz vistorias, laudos, né, análise de projetos. Fiquei lá na secretaria por 6 anos e depois comecei a atuar como consultora de acessibilidade, projetista de acessibilidade para grandes empreendimentos. Atualmente eu estou contribuindo novamente com a secretaria, né, como representante na Comissão Permanente de Acessibilidade. Então, continuo participando desse debate rico de acessibilidade na cidade de São Paulo. E aqui, junto comigo, eu tenho o Eduardo Auge, a Silvia Arruda, o Rogério Romero e o Fernando, que está fazendo a interpretação. Então, vou convidando cada um deles para se apresentarem e depois vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui do nosso bate-papo. Silvia, pode começar com a apresentação? Obrigada, Elisa. Boa noite a todos. Olá, aqui, companheiros de conversa. Então, meu nome é Silvia Arruda e eu trabalho com acessibilidade desde 2008, quando eu fiz um curso na SMPED. E desde lá faço vistorias, laudos, projetos e me especializei na área de expografia acessível. E eu ministro cursos de formação nessa área em vários espaços culturais. Então, trabalho com projetos de acessibilidade na área cultural. Essa é a minha especialidade. E sua descrição, Silvia? Perdão, Elisa. Então, eu sou uma mulher clara, de cabelo loiro, cortado Chanel, olhos verdes. Eu estou vestindo uma blusa regata preta, e estou usando um colar aqui, que não está aparecendo muito, mas tem uma rosa aqui pendurada, e ao meu fundo a gente vê uma cortina bege com uma faixa estampada. Bom, agora o Edu pode se apresentar. Tá, meu nome é Eduardo Auge, eu sou homem, né, brasileiro, arquiteto, tenho em torno, quase chegando nos 60 anos, estou de camisa clara, de óculos, a parede de fundo é azul, e seria isso. Minha formação, eu sou arquiteto, né, pelo Mackenzie, estou na Secretaria da Pessoa com Deficiência desde 2015, sou funcionário público concursado, fui 5 anos secretário executivo da Comissão Permanente de Acessibilidade, e também continuo atuando na área da acessibilidade, na arquitetura, né, da acessibilidade, pela prefeitura e pela comissão, na análise de projetos, na vistoria de locais, ou mesmo
colaborando, contribuindo com órgãos municipais para que eles se adequem à acessibilidade. E mais ou menos, eu também dou aulas, e já dei aula, inclusive, na Uninove, né? Já estou há 6 anos atuando na... Desculpe aí o ruído. Já estou há 6 anos atuando no CAU, né? Na Comissão de Acessibilidade do CAU, onde fizemos vários workshops e andamos pelo estado de São Paulo inteira. Acredito que alguns que estejam me assistindo talvez se lembrem de mim, né? Mas seria isso, Elisa. Legal. Rogério, manda ver agora. Liga o microfone para a gente te ouvir. A gente não está te ouvindo, Rogério. Sem som, Rogério. Aê. A gente fecha para não dar interferência e quando vai falar, passa isso. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Elisa. Eu já sou um pouco mais velho do que o Edu, eu tenho mais de 60 anos, já tenho cabelos grisalhos, uso óculos. Pela pandemia, a barba chegou a aparecer. Estou usando uma camiseta azul marinho, com o fundo das paredes do meu escritório, em cor amarela, cinza e branco, e uma cena muito boa que tem umas pastas de trabalho do meu lado. Eu estou no meu escritório trabalhando para poder participar dessa live, a convite da Chapa 5, da qual eu sou candidata a conselheiro nas eleições do CAU, agora no próximo dia 15 de outubro. E espero contar com todos vocês. Para falar um pouco da minha vida, é um pouco extenso, mas eu vou começar com coisa bem simples. Eu sou formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José dos Campos na década de 70, mas a minha habilitação é na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Barra do Piraí, em 78. Eu já tenho 42 anos de experiência em arquitetura, mas, por acessibilidade, eu fiz parte da primeira constituição da CPA na prefeitura, isso em 1996. E, desde lá, eu faço parte da CPA como membro do Secov, mas até o começo desse ano. Nesse ano, eu saí do Secov e hoje eu sou um convidado especial do CPA com muito prazer. Do mesmo jeito que o Edu também é convidado especial da Comissão Temporária de Acessibilidade na gestão atual, também participei como convidado especial da gestão anterior. Então, estamos há 6 anos trabalhando com acessibilidade. Além disso, presto serviço para a sociedade, não trabalho em órgão público e presto serviço de consultoria a empresas públicas e privadas para todos os empreendimentos imobiliários de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Agora eu passo para você, Elisa. Vamos continuar essa brincadeira de falar de acessibilidade e que as pessoas acreditem na gente e votem na Chapa 5. Legal. O tema de acessibilidade não é cansativo para a gente, né? A gente adora, pode chamar a gente vem falar. Nos encontramos aí ao longo do tempo em várias situações e em parcerias profissionais, né? Em amizades. Então, é um prazer estar aqui e fico feliz de estar dentro desse grupo tão importante. Queria que o Fernando, intérprete de Libras, se apresentasse rapidamente também, até para vocês saberem como ele é. Boa noite, então, prazer, meu nome é Fernando, meu sinal é assim, a letra F, aqui na minha bochecha, a letra F em Libras. Eu sou um homem, pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos escuros. Estou usando uma camisa polo preta e no meu fundo tem uma parede branca. E tenho 43 anos. Legal. Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado. E o meu sinal é esse. Eu tenho esse sinal, assim, né? Porque talvez o Eduardo lembre, eu usava muitas presilhinhas assim no cabelo e ganhei esse sinal. E ficou. Legal. É isso aí.
Vou dar boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o Amauri, a Roberta, o João, a Cris, o Renato, a Adriana, o César, a Mariana, Raquel, vou citando algumas pessoas aqui, Terumi, Carlos, né, a Ellen, Antônio, Francisco, Camila, Valquíria, boa noite para todo mundo. Né, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte, a gente separou alguns teminhas que a gente acha interessante abordar, porque existem várias dúvidas nesses temas em relação à acessibilidade, né? A ideia é ser uma live bem animada, né, para a gente ir falando sobre os temas. Vamos falar um pouquinho de legislação, porque acho que é uma questão também que envolve muitas dúvidas sobre a aplicação da legislação, quais são as que regem esse tema de acessibilidade. E a gente vai ter um momento para perguntas, então vocês podem usar o chat, né, quem está nos acompanhando no YouTube ou no Facebook, que aí vai ter um momento em que eu vou selecionando as perguntas e vou repassando aqui para o Edu, para a Silvia e para o Rogério, tá? Eu estou aqui na função de mediadora, então eles é que vão falar mais que tudo, tá bom? Assim. Bom, então, para começar aqui nossa conversa, o que a gente pode falar sobre legislação, né? Existem muitas legislações, né, sobre o tema. Como que a gente consegue organizar esse tanto de legislação, fazer elas combinarem, né? Elas conversam, não conversam, né? Então, a gente tem legislações de nível federal, nível estadual, temos as normas. E aí eu queria saber, né, dos nossos convidados aqui, não sei quem que pode começar, eu acho que o Rogério começa falando um pouco sobre as legislações de nível federal. O que você tem aí para contribuir aqui para o debate, Rogério? Bom, agora eu liguei o microfone para falar. É o seguinte, existe uma quantidade muito extensa da legislação, desde 1985, quando foi feita a primeira norma pela BNT. Mas o que se destaca é que nós temos duas leis do ano 2000, que é a Lei 10.048 e a Lei 10.098, que foram regulamentadas pelo Decreto Federal 5296 de 2004. A partir desse decreto, se estabeleceu a primeira linha de corte de aplicação e obrigatoriedade da lei e da norma, aonde nesse decreto ele incorporou a norma da BNT, a norma 9050, e a partir daí a norma incorporada na lei, ela tem força de lei e tem obrigatoriedade de lei. Depois desse decreto, ao longo do tempo, o Eduardo vai falar um pouco da lei estadual e municipal. Nós tivemos algumas leis intermediárias, mas todas foram culminadas pela famosa LBI em 2015, que é a Lei 13.146 de 2015, que passou a valer após algum tempo que ela deu prazo para poder começar a valer. A partir do momento da LBI, se tornou muito mais obrigatório a prescrição legal e normativa. Ela incorpora o decreto, ela incorpora todos os direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, dando a obrigatoriedade e estabelecendo critérios legais. Quando é critério técnico, ela remete à norma 9050. E da norma também, que é nacional, a norma é nacional para o Brasil inteiro, foram criadas outras normas referentes à acessibilidade. Temos a cada situação norma para transporte fluvial, norma para uma série de normas para as escolas, e temos normas bem técnicas, e a que se destaca ultimamente é a norma de sinalização, que estabelece como fazer a sinalização tátil nos pisos para as pessoas com deficiência visual, os cegos. Eu acho que isso é um resumo para a gente entender da obrigatoriedade legal. Não se esquecendo e destacando com bastante cuidado
A LDI ela tem status constitucional. E por que ela tem status? Ela foi revalidar o famoso direito de ir e vir, permanecer e igualdade de oportunidades. E todo brasileiro tem que seguir. Mais para frente, nós vamos falar um pouco da responsabilidade social e a responsabilidade técnica. Eu pretendo ainda fazer um pouco de comentários. E agora eu acho que o Edu poderia, Elisa, falar sobre a lei estadual, que ele tem mais conhecimento, inclusive da lei municipal. Sim, legal. Pela sua experiência, você pode ajudar aqui os profissionais sobre essas leis que também são relevantes para o seu exercício profissional. Bom, na questão da legislação estadual, né, eu vou falar da questão da legislação estadual. Vou deixar para a Silvia Arruda a legislação municipal. Tá bom, Silvia? Ok? O que a gente tem que entender é que as legislações, elas existem e elas são concorrentes no mesmo assunto da acessibilidade, mas elas são complementares. Então, não é porque existe uma lei estadual que eu só sigo a lei estadual. Eu tenho que pegar todas essas leis, né, e ver qual que é a mais favorável ao objeto da lei. No caso, o objeto dessas leis é a pessoa com deficiência. Então, eu vou sempre tentar, usando do bom senso e tudo, usar aquela que for mais favorável à pessoa com deficiência. No caso da legislação estadual, existiam várias leis, né? Como ainda hoje existem, mas em 2008 foi criada a Lei 12.907, a Lei 12.907 de 2008. Então, ela também apresenta a questão das normas técnicas, então, também no Estado, ele reforça aquilo que já estava citado, né, em legislação federal, e também na municipal, aqui no caso de São Paulo, essa questão das normas técnicas. Então, ela reforça a nível de Estado, então todas as cidades têm que seguir essa lei estadual, que é a 12.907 de 2008. Para a gente, como curiosidade, é na 12.907 de 2008 que, por exemplo, a cadeira, que é obrigado o shopping ter cadeira motorizada. Tá? Então, se não fosse a lei 12.907, não haveria essa obrigação de cadeira motorizada quando a gente vai em shopping, que o shopping forneça, né? Então, tem várias outras leis estaduais. Tem, por exemplo, e aí, mesmo depois de 2008, outras leis estaduais foram criadas, né? Então, foram reunidas até 2008 essa 12.907, que a gente tem que ficar atento, e mesmo depois dela, outras leis estaduais, por exemplo, uma falando de cadeira de obeso, né? Da exigência da cadeira de obeso, de um certo número em determinado lugar. Nós não vamos falar exatamente das leis, do número delas, mas a gente quer que nós, arquitetos, tenhamos ciência disso, que temos que seguir no nosso projeto, ter o pré-conhecimento dessas legislações, quando pensamos no atendimento da acessibilidade. E além disso, né, Edu, eu acho que é legal falar assim, você citou uma estadual que vale para o estado de São Paulo, e isso vai acontecendo em todos os estados, né? Legislações municipais, legislações estaduais, então o volume de legislações que podem se aplicar a uma determinada cidade vai variando, né? O federal vai aplicar para todo mundo, mas ainda tem outras, então todos os profissionais têm que estar atentos a isso. Isso. E é isso aí. Agora a Silvia, né, Silvia? Fala aí um pouquinho. Então, sobre a esfera municipal, ficar citando número, data de norma, além de eu não saber de cor e salteado, é uma coisa um pouco chata. Então, eu, assim, passar um apanhado para vocês de coisas que existem que são próprias da cidade de São Paulo. Por exemplo, isenção de tarifa para pessoa com deficiência é objeto de uma lei, sinalização braille em elevador, brinquedos adaptados em parques, vagas de estacionamento, obrigatoriedade de cardápio impresso em braille, né? Então, a gente, na verdade, vê várias coisas acontecendo de acessibilidade e tem vários graus que estão se misturando a nível federal, estadual e municipal.
Então, se a pessoa vai fazer, por exemplo, um projeto de paisagismo, ela tem que lembrar que ela tem que aplicar esse brinquedo adaptado, se for o caso de fazer um parque, né? Então, a gente tem que lembrar que o desenho universal entra em todas as esferas e vai ter uma legislação de apoio para realmente cada esfera, e a gente tem que fazer uma análise de um conjunto em função do objeto de projeto que a gente está querendo trabalhar, né? E, assim, basicamente, eu acho que, assim, o que é mais utilizado na prática, que é a nossa Bíblia, né, é NBR 9050, que agora tem uma atualização em 2020, que saiu em agosto, né? Então, essa é a Bíblia de cabeceira, né, do arquiteto que trabalha com acessibilidade. Ela é bastante completa, e o que nós estávamos conversando antes de começar a live, né, que acessibilidade é um processo, é uma formação contínua. Então, desde 2008, o primeiro curso que eu fiz, né, e além também tem o seguinte fato, que eu trabalho há 27 anos com acessibilidade, porque tenho uma filha de 27 anos que é cadeirante. Então, na prática, eu tenho toda essa bagagem de como é o uso dos espaços individuais, coletivos, etc. e tal, e todos os problemas que eles têm. A gente sente muito isso daí, né? Então, voltando à NBR, ela é bastante completa, mas a gente precisa sempre lembrar que tem que ter essa interação com as outras esferas. Uma norma a 16537, que é sobre piso tátil, que a gente trabalha com uma versão de 2018, então uma norma bastante importante. Piso tátil é uma coisa que dá margem a muitas interpretações, falhas, erros e tal, então a gente precisa estar sempre atento a isso, né? E a gente também trabalha, né, bastante, estou dizendo no meu caso, com o que eu mais trabalho, né? Com a NBR 15599, que está ligado à comunicação na prestação de serviços. E, então, o que está acontecendo aqui hoje, né, o fato do Fernando estar aqui, a gente está atendendo a LBI, estamos atendendo a NBR 15599, quer dizer, a gente precisa ter acessibilidade física, atitudinal e comunicacional. Não adianta ficar só na esfera física. Então, por isso que a gente, cada um de nós aqui tenta fazer os cursos de formação, a gente preencher realmente essas lacunas que a gente vê no mercado. É isso mesmo. É isso aí. E aí tem esse arcabouço todo, né? E os profissionais, às vezes, ficam um pouco perdidos, né? Porque aí, quando vai assinar a RRT, né, Rogério? Está escrito lá o quê? Declaro que estou atendendo plenamente a legislação em vigor e cito o decreto 5296 Exatamente. e a LBI. E aí, para você poder declarar isso, né, você tem que estar ciente de tudo que envolve esse tema, né, da acessibilidade. Ô, Elisa, tem uma pergunta relativa a esse assunto de alguém, do André Fábio. Ele perguntou quais são as penalidades. Eu acho que sim. Momento? Eu acho que sim. Então, o André colocou uma pergunta no YouTube, quais são as sanções previstas pelo não cumprimento do que está previsto em norma, né? Se existe como fazer com que elas sejam aplicadas tanto em relação aos espaços públicos como às edificações. Isso. Quer responder essa, Rogério? No próprio, ou quer falar? São Paulo? Eu respondo. Fala aí, Rogério. André, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que é muito importante o interesse. Uma correção do que você escreveu, sem ser um professor querendo corrigir o aluno, você escreveu 9050-2015. Nós já estamos na edição 9050-2020. Então, procure se atualizar, que isso é uma condição de ter conhecimento de acessibilidade, conforme a Silvia falou. A gente tem que estar sempre atualizando. Eu mesmo já fiz 3 vezes o curso com o professor Eduardo Alge. Muito bem. Quais são as sanções? Primeiro, a sua pergunta parece que divide espaço público das edificações. Na norma, não há essa divisão. A norma são todos os espaços.
Inclusive, na LBI, ela diz que todos os espaços físicos precisam ser acessíveis. Então, ela não determina de quem é o dono, quem é o usuário, se é condomínio, se é visitante, se é profissional, quem quer que seja. Muito bem. As sanções, elas estão no artigo 3º do Decreto Federal 5296, uma linha, e eu vou ler para você. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas desse decreto. Eu acho que esse artigo, inclusive, eu considero ele muito ousado, porque ele chega em penais cabíveis. E sanções penais, se você não sabe, os advogados criminalistas vão lá defender os criminosos. Isso é uma sanção penal, quando ele é preso. Não conhecemos nenhum caso por enquanto, mas está escrito na lei, e uma vez escrito na lei, ele poderá ser aplicado a qualquer momento por qualquer juiz ou promotor público. E Acho que poderíamos... interessante só... Deixa rapidinho, só falar. Que entender que a falta de acessibilidade é uma forma de discriminação. Por isso que existem essas sanções penais. Vai, Edu. Não, o que eu ia falar é que o Código do Consumidor também prevê que todo serviço, prestação de serviço, onde houver norma técnica, você tem que seguir a norma técnica. Bom, desenvolvimento de projeto, execução de obra, é serviço, então tem que seguir a norma técnica vigente, no caso, porque senão estaria indo contra o Código do Consumidor. Isso aí. Seria isso. Elisa? Diga. Como o Edu citou o Código de Defesa do Consumidor, que é um item, é um artigo bem destacado, e esse sim já foi aplicado algumas vezes. Está na seção 4 das práticas abusivas. É o artigo 39, inciso 8º. É vedado ao fornecedor de produto ou serviços, entenda-se que arquiteto presta serviço, qualquer ele que seja, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outra entidade credenciada no Conselho de Metrologia, etc. A Associação Brasileira de Normas Técnicas começa na norma 9050 que você citou. Então, além do Código Civil, além da Constituição, além da LBI, ainda vai se instaurar um processo crime pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso já foi aplicado em alguns profissionais. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria acrescentar é que acaba tendo também muitas denúncias via Ministério Público. Então, aí as empresas que são autuadas, elas nos procuram para saber o que precisa adequar, enfim, o que precisa ser feito para atender. Aí o Ministério Público também entra em contato com a CPA, se não me engano, o Edu pode confirmar isso para mim, né? Sim. A CPA também, a gente forma em um grupo tentando resolver a situação. E aí, infelizmente, muitos deixam a coisa para virar uma briga de advogado contra advogado. Essa é a nossa infeliz realidade. É verdade. O que a gente vê de resposta, né, Edu, sobre as questões de acessibilidade assinadas por advogados e os arquitetos estão de fora da questão técnica, né? Uma pena. Uhum. A gente fica chateado mesmo, porque a gente quer mais aqui a acessibilidade é assunto de arquiteto, né? Exatamente. Sim. E isso é bom que você ter falado, porque nós somos especialistas, mas a acessibilidade é para todos os arquitetos, não é algo à parte da arquitetura, né? Ela é parte, né, intrínseca. Não existe você projetar sem pensar em acessibilidade. Então, por isso é muito importante que todos os profissionais estejam cientes dessas legislações, do entendimento do que é funcional para a pessoa com deficiência, o que é aquilo que vai trazer a qualidade, né, do espaço.
e não só atendimento de forma sem pensar muito, só para atender leis, né? É uma pena, né? Você acaba fazendo um carimbo da própria norma, ou, né, num raciocínio em cima, e deixa de fazer um projeto de qualificado, né, um projeto qualificado para fazer um projeto só para atender uma regra legal. Né? Exatamente. Eu vou passando aqui para os nossos próximos temas, porque eu estou vendo assim, que está entrando bastante pergunta, então, para a gente ter oportunidade de responder todo mundo. Sim, tem bastante pergunta interessante. Sim, muitas perguntas legais, mas assim, vou tentando encaixar nos temas que são pertinentes, e o que não tiver vai para o final da nossa live Momento Perguntas. E aí, eu queria assim que o Rogério falasse um pouco sobre o banheiro e as reais necessidades do usuário. Porque aí que você acabou de falar, né? O Edu falou, um copia e cola da norma, né? Às vezes as pessoas estão atuando, fazendo um banheiro, pensando nesse copia e cola. Vai lá na norma, como é que está desenhado, o que eu faço, e a gente tem que entender o que é a real necessidade do usuário. Bom, vamos lá. A norma técnica, a 9050-2020, ela não é uma revisão, ela foi feita uma errata, uma emenda, onde se corrige alguns erros, desde português, de referência numérica, que é comum na língua portuguesa, tentando melhorar a sua redação. Entretanto, ela trouxe algumas novidades. Uma delas é a definição de sanitário, banheiro e vestiário. Embora pareça que são coisas, é a mesma coisa, a norma conseguiu, muito simples, no meu modo de entender, mas de forma muito eficiente, definir. Então, vamos definir bem simplesmente o entendimento. Sanitário. O sanitário, na norma 2015, até a norma 2015, tinha um carimbo que o sanitário acessível tinha que ter as dimensões de 1,50 m por 1,70 m. Uma vez eu fazendo um sanitário com essa dimensão, eu estava atendendo a norma. Então, vai lá, o profissional acha que isso está certo, por falta de conhecimento, de orientação, de formação, de capacitação e etc., ele acha que está certo. Mas não está. Existem sanitários de 1,50 m, 1,70 m, que uma pessoa, um cadeirante é o que ocupa muito mais espaço, mas a pessoa de mais idade, com mobilidade reduzida, não consegue usar, porque o layout está mal feito. O layout está interferindo uma peça na outra. E quais são as peças? Desde que tem um vaso sanitário e um lavatório. Isso é um sanitário. Hoje, na versão da norma 2015 e 2020, ela estabelece os critérios de layout que você tem que adotar. Ela não ensina a fazer layout. Ela diz que para o vaso sanitário, você determinando que tipo de vaso sanitário você vai usar, você, arquiteto, é responsável por isso. Se o vaso sanitário for um vaso sanitário com válvula flexível, ele vai estar mais próximo à parede. Se ele for um vaso sanitário com caixa acoplada, ele vai estar um pouco mais distante, mais longamente na parede. Por que o vaso sanitário? Que a norma diz que para fazer transferência para o vaso sanitário, eu preciso das 3 modalidades. Paralela, diagonal e frontal ou perpendicular. Perpendicular. Para eu chegar até o vaso sanitário, eu tenho que passar por uma porta. E para eu poder circular dentro do vaso sanitário, eu preciso de uma área de manobra de 360 graus, onde eu posso optar, ou vou usar o lavatório, ou vou usar o vaso sanitário. O lavatório precisa um módulo de referência à frente dele para ele acessar. O lavatório pode ser suspenso, e você define se ele é em bancada, se ele é suspenso, se ele é sem coluna, e você precisa um acesso até o comando da torneira de até 50 centímetros, para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao braço, as pessoas não conseguem esticar. E tem os acessórios dentro do sanitário. Barra de apoio, que são várias, que está muito bem explicado na norma, as barras de apoio do lavatório do vaso sanitário, e a porta tem que ter sua abertura para a parte externa.
Muito bem. O que nós temos depois do sanitário? Nós temos o banheiro. Posso aí colocar uma coisinha? Pode. Tá. É importante isso que o Rogério está distinguindo. Uma coisa é sanitário, a outra coisa é banheiro e a outra coisa é vestiário. Para sanitário, a gente tem que ler na norma a tabela mínima, que tem lá a tabela mínima de sanitário. Quando for banheiro, aí é um outro item da norma que a gente tem que pegar. Então, arquitetas, claro, eu falo para todos, né? Fiquemos atentos a isso. Se é sanitário que está falando, tem uma tabela e uma porcentagem. Se é banheiro, então é um outro item, é um pouco mais abaixo na norma. Então, presta atenção no que você está desenvolvendo, porque para cada coisa dessas é uma porcentagem. Desculpa, Rogério, foi acréscimo. Foi ótimo. E eu vou acrescentar, a tabela que o Eduardo está se referindo é a tabela 7 da norma, onde dá a quantificação por uso da edificação público, coletivo ou de privado nas suas áreas comuns. Muito bem. A gente estava começando a falar do banheiro. O que é um banheiro? Pela norma, é um sanitário que, além do lavatório e o vaso sanitário, vai ter um chuveiro, um box de chuveiro, que tem todas as condicionantes de dimensão mínima, ele precisa ter um banco de assento embaixo do chuveiro, tem que ter as exigências de comando, de barra deslizante com o desviador manual e o comando no desviador. E é interessante saber que, aplicando a norma técnica, nós também temos que ter o conhecimento. Por que o comando tem que ser no desviador? Alguém de vocês já entrou no banheiro, abriu o chuveiro e no inverno e só caiu água fria? Você pulou fora da água. Ou, ao contrário, no verão, só caiu água quente, você pulou. Como que o cadeirante vai fazer para pular da água? Então, ele vai se queimar ou vai ter um problema de saúde. Então, o comando tem que estar na mão. Ele testa, ele mistura e toma o seu banho com segurança. Então, essa é a grande diferença. O que acontece? O banheiro também vai prescindir da área de manobra 360 e as áreas de transferência para o banco do chuveiro, do box do chuveiro. Infelizmente, isso cria uma dúvida muito grande, porque a norma não falou quais são as modalidades mínimas ou obrigatórias, que é a pergunta que todo faz, o que é obrigatório e não é, para transferência ao banco do chuveiro. Vale lembrar que o banco do chuveiro ele é basculante ou escamoteável, ele levanta, e existe a opção da cadeira de banho, onde a pessoa com deficiência cadeirante não precisa fazer transferência. Ele entra com a sua cadeira de banho e faz a transferência da cadeira depois que se enxuga e vice-versa. Então, existem umas coisas na norma que às vezes a gente não entende tecnicamente, mas ela deixou de fazer isso porque tem opções que o arquiteto pode sugerir e pode aplicar no seu projeto. E o arquiteto, por vezes, ele vê a figura e esquece de ler os artigos. E aí ele deixa de perceber da possibilidade de não ter o banco de transferência lá preso na parede, sim de uma cadeira de banho, como você mesmo falou. Exatamente. Então, tem que ler tudo. Tudo. E tem mais. Além de ler tudo, tem que ler várias vezes. Nós, na CPA, a Elisa também é participante da CPA, o Edu, menos a Silvia, mas será convidada para a CPA com certeza. Nós, eu, o Edu, o João, as pessoas da CPA, quando tem dúvida, sai correndo e pega a norma para ler, sai correndo, pega a lei para ler e vamos discutir baseado no texto legal e normativo. Não tem alguém que saiba tudo na cabeça. Olha só quantas leis nós já falamos, olha só quantos itens da norma nós já citamos. Então, é preciso... Eu queria só acrescentar um detalhe, Rogério, que para além da norma, existe a diversidade. Sim. Então, as pessoas com deficiência, nenhuma é igual à outra. Então, a gente tem que procurar, no caso
de um projeto em andamento, uma reforma tal, pesquisar sobre o universo daquele que a gente está projetando. Não adianta a gente ir na norma e a norma não vai atender aquele caso, né? Então, eu acho que precisa ter uma conversa, um briefing, um entendimento bastante grande da situação, das funções, enfim, ou da falta de funções da pessoa, para poder fazer um projeto que se adeque àquele sujeito do caso, né? Perfeito, muito obrigado, Silvia. Imagina. É o seguinte, vamos falar do vestiário. O que é um vestiário? Vamos lá. Eu tenho um sanitário, eu tenho um banheiro, e o vestiário significa que ele tenha bancos de assento, que tenha armários e que tenha uma superfície para troca de roupa. Esse box de superfície para troca de roupa, ele requer uma área um pouco maior. A norma tem um desenho dele isolado, inclusive, ele pode ser isolado, e eu sugiro que seja, no máximo, próximo ou contíguo ao vestiário, e, na minha opinião, embora possa parecer uma área maior, ele seja inserido dentro do vestiário. Que a pessoa toma banho, tem que ir lá, usa uma segunda para fazer sua troca de roupa, deitado. E essa superfície, ela precisa ter uma dimensão mínima de 70 por 1,80 m e tem as suas barras de apoio, de transferência e tudo mais. Então, são essas características técnicas que nós temos da norma técnica do sanitário, banheiro e vestiário. E, mais uma vez, a Silvia tem razão e muito obrigado. Nós precisamos entender o conceito da acessibilidade, os princípios de desenho universal, para saber como aplicá-los em nossos projetos. Outra coisa que eu me preocupo sempre é que esses elementos, né, você falou, por exemplo, da troca em posição deitada, que não tenham cantos vivos, né, que sejam cantos arredondados. Então, a gente se preocupar com isso, porque, especialmente os idosos, as pessoas com deficiência, elas sofrem... Acho que se a gente sem deficiência sofre com um canto vivo, mais ainda, né, para essas pessoas. Então, vamos anotar, Edu, para a próxima reunião da BNT, de revisão da norma, que nós vamos em todos assiduamente, eu vou desde 92. Então, assim, vamos anotar, porque o desenho na norma não fala sobre o canto vivo, porque a superfície está encaixada numa parede onde não tem canto vivo. Por isso que ela não fala. Vamos anotar para fazer na próxima revisão. Vai, Elisa. E aí você vê que o tema vai além de atender normas, tem muito mais, né? Para você entender esse universo, aquilo que realmente as pessoas estão precisando, né? E até reforçando o que a Silvia falou da diversidade, aí está o desenho universal para nos apoiar, né? Conceitos importantes que nos apoiam a não ficar restrito ao que está na norma, mas entender que as pessoas têm outras necessidades, além daquelas que estão descritas tecnicamente na norma. E as pessoas têm o direito de exigir essas adequações para a sua necessidade específica, né? É isso mesmo. Bom, vamos passar para o próximo tema, que o nosso tempo aqui está correndo. Sim. Edu, eu queria que você falasse um pouco da rampa e os vários tipos de rampa que tem, né? Às vezes, quem está projetando entende que a rampa é um único modelo e se aplica a tudo. Assim como o Rogério explicou também, né? Que tem várias distinções no tema de rampas também, né? Sim, é verdade. Então, onde eu posso contribuir para que nós, arquitetos, cheguemos juntos num consenso e projetemos da maneira adequada. O que eu percebo quando eu vou fazer vistorias, por exemplo? Eu vou começar falando do rebaixamento de calçada. Então, a gente vai nas calçadas de São Paulo e percebe os rebaixamentos de calçada para fins de acesso, né, de rota acessível, né, da pessoa com deficiência ir por ela. Isso está lá na norma. Está escrito como rebaixamento de calçada, mas muita gente fala que aquilo lá é rampa, né? Então, popularmente é falado rampa, tá? Então, esse rebaixamento de calçada que tem nas calçadas, que muita gente chama de rampa, é também esse tipo de rebaixamento de calçada, e aqui que está a minha dica, tá?
que a gente vai usar nos bolsões de estacionamento do supermercado ou de algum outro lugar onde ele estiver. Então, se eu estiver numa zona de bolsão de estacionamento, a diferença do nível da pista para a calçada desse bolsão de estacionamento vai ser trabalhada da mesma forma que eu trabalho na via pública, ou seja, por meio de rebaixamento de calçada. Parece absurdo o que eu estou querendo dizer, mas eu já vi supermercados no bolsão de estacionamento, quando chega mais juntinho da entrada, mas ainda no bolsão, né, ainda na distinção da pista para o passeio, para essa calçada interna, trabalhando de uma forma meio exótica. A pessoa fez na superfície um rebaixamento de calçada, porém ele deve ter pensado, nossa, mas a rampa tem que ter corrimão e tem que ter piso tátil, e aí acabou colocando piso tátil no início e no término, e ainda colocou corrimãos, tudo isso sobre as abas de acomodação do rebaixamento. Ou seja, o que eu quero de forma objetiva e prática, sem me falar muito, é, quando for no bolsão de estacionamento, trabalha o desnível da pista com a calçada com o mesmo do rebaixamento de calçada que a gente faz na via pública, tá? Bom, mas não é isso, então. É dentro da edificação. Ah, eu estou já dentro da edificação, ou eu estou naquela circulação de pedestres externa, né? Não estou no bolsão de estacionamento. Estou numa zona de acesso de pedestres, já desde a calçada, na zona de acesso de pedestres, ou dentro da edificação. Aí tem aquelas tabelas de rampa, né? Aquelas duas tabelas, uma que fala que a inclinação tem que ser no máximo 8,33, e se você ficar atento, ao ler a norma, você vai ver que o quê? Que ela começa de 5%. Então, ela começa de 5%, por quê? Porque abaixo de 5% é considerado plano inclinado. E qual é o ganho para nós arquitetos, né, que eu quero passar? Se eu tiver desníveis e não trabalhar em forma de rampa, e sim trabalhar em forma de plano inclinado, eu não preciso tratamento de forma de rampa. Então, eu não preciso ter corrimãos, não preciso ter pisos táteis, nem guias de balizamento. O que na prática, o que eu quero dizer, se eu trabalhar aquilo amanteigado, né, uma coisa que vai subindo uma coisa suave, né? Suave. Isso. Por favor, me ajuda para eu tentar passar a ideia, né? Que todos nós sabemos, mas eu estou tentando... se trabalhar de forma, essa coisa suave, melhor para a arquitetura, se a gente quer uma arquitetura clean, não é isso? Agora, eu só vou, então, partir para a rampa mesmo, naquela tabela, para garantir rota acessível nos desníveis, se eu já não conseguir trabalhar em forma de plano inclinado, né? Se eu tiver espaço para trabalhar em forma de plano inclinado, eu recomendo que trabalhe em forma de plano inclinado. Se eu já não tiver espaço, não há jeito mesmo, então, eu vou ter que fazer a rampa conforme as tabelas lá da norma. Aí tem que ter corrimão com 2 alturas, tem que ter piso tátil, guia de balizamento, né, e tudo mais. Mas imaginemos o seguinte, não é só esse tipo de rampa que a gente encontra dentro de uma edificação. A gente também tem, por exemplo, a rampa para um desnível de soleira de porta, ou uma passagem. Então, tem um item específico da 9050 que fala desnível em vão de porta, ou em desnível em soleira de porta ou vão de passagem. E aí você vai perceber que você pode ter uma inclinação um pouco maior e você não precisa garantir corrimão, guia de balizamento, não fala essas coisas. Nem barra de apoio. Barra de apoio fala de ter uma barra de apoio de 30 centímetros. Então, o que eu quero passar para os colegas arquitetos, fique atento qual é a coisa que você está projetando. Existem várias alternativas na norma. Não, mas a rampa que eu estou precisando é para vencer um desnível da plateia para o palco. Então, você vai lá no item específico de palco, que lá vai estar dizendo para você que você pode garantir a vencer esse desnível com rampas com inclinação de até 16,66%, se tiver um desnível de até 60 centímetros. Ou de 10%, se for acima de 60 centímetros o desnível.
não, mas eu estou trabalhando o desnível, eu estou me colocando no lugar do arquiteto, né? Eu me fazendo para mim mesmo a pergunta. Eu estou trabalhando o desnível da plateia. Então a recomendação da norma é que você faça uma inclinação de 12%, mesmo para chegar nos lugares reservados, acessíveis. Então, ela permite para você, arquiteto, desenvolver uma rampa para acesso aos lugares de 12%. Isso é que vai, inclusive, a visibilidade entre os diversos lugares. Fala, Elisa. Não, eu acho que a ideia central aqui é que depende da função do espaço, né? Depende do desnível, depende de onde ele está localizado, vão ter soluções diferentes, né? Possibilidades diferentes para o projetista. Então, é bom vocês estarem atentos, né? Os profissionais estarem atentos a essas possibilidades para eles usarem dos melhores recursos, né, de projeto. Isso mesmo. Isso? A rampa para acesso a palco, por exemplo, ela não pede corrimão. A rampa para acesso à plateia pede um único corrimão com uma altura de 70, que pode ser no meio do corredor ou junto da parede. Então, percebe? Então, eu tenho que ficar atento ao lugar que eu estou projetando. Não, eu estou projetando o acesso à água por meio de uma rampa para acesso à água, uma rampa submersa. A rampa submersa, ela pede apenas um corrimão de 70, não pede mais nada. Então, quer dizer, fiquemos atentos, né? Não, mas eu estou desenvolvendo uma rampa e é um patrimônio histórico. Alguns vão dizer, patrimônio histórico, bom, aí a Elisa é expert, né? Patrimônio histórico, quer falar você, Elisa? Não, vou dar só uma ideia, porque a gente está com o tempo bem corrido, né? Eu não quero deixar de responder o que o pessoal está colocando aqui no chat, está vindo bastante pergunta. E teve até uma questão que alguém colocou sobre imóvel tombado, né? A Miriam Perazio disse, no caso de imóvel tombado, como fica perante Compresp, IPHAN e Condefat? Né, o Edu falou que é a minha área, porque foi o meu tema de mestrado, né? Acessibilidade em patrimônio histórico. E aí o que eu poderia falar, em linhas gerais, assim, vale tudo que está na norma e que está na lei para um edifício tombado também, né? A diferença é que depois de você entender tudo aquilo que precisa ser feito, como se fosse um edifício qualquer, você tem que partir para entender especificamente aquele local, porque cada nível de tombamento, cada característica que motivou o tombamento pode gerar diferentes questões. Então, pode ser que seja a fachada estar preservada, pode ser que seja o interior, pode ser que aquilo é tombado só porque uma pessoa famosa morou lá e a arquitetura já não tem tanta relevância. Então, isso vai permitir mais ou menos. Então, a gente não pode partir do pressuposto que, por ser tombado, a gente vai fazer menos automaticamente, né? A gente tem que partir do pressuposto que a gente tem que entender o todo para depois ir partindo para essas nuances. E os órgãos de tombamento, eles estão cada dia mais e mais compreendendo a importância da acessibilidade e abraçando a ideia, né? Ainda, claro, tem uma preservação a ser feita, mas a gente vê que com o tempo isso está melhorando, né? Então, acho que essa é a ideia que eu posso falar aqui. E aí o Carlos Carmelo de Benedito complementou. E os bens tombados, exigências abrandadas perduram? Nada na acessibilidade deve ser estagnada, né? A gente não é porque a gente concluiu a acessibilidade ali que ela não pode evoluir. E isso é fato também para os imóveis tombados. Eu conheço Casa das Rosas, por exemplo, que foi um dos meus estudos de caso, passou por várias fases em questão de acessibilidade e continua, não se concluiu que aquela é a melhor solução, né? A gente ainda pode avançar, então acho que é um ponto a falar. Eu vi uma dúvida da Juliana. Uhum. Juliana, quanto às rampas, no caso de reformas, o máximo é 12%? Bom, fiquemos atentos ao seguinte, tem aquela tabela 5, se eu não me engano, mudou o número, né, na 2020, que é a 4, acredito, e aí a 5 é a que diz... Nessa tabela 5, Juliana, é que está falando da questão do desnível, da inclinação ser 12%, mas é assim, é inexistente na impossibilidade de você atender a tabela 4 anterior, tá? Porque...
Mas ela está certa, né? Restringe a altura que pode usar quando você tem inclinações muito acentuadas, né? A ideia é essa, se você tem uma inclinação muito acentuada, você também não pode exceder um desnível, que isso vai ser muito difícil de ultrapassar. Então, é para desníveis bem pequenos, né? Isso mesmo, para a gente ficar atento nisso, né? Acredito que a gente respondeu a Juliana, né? E aí, né, surgindo tem muitas dúvidas aqui, acho que a gente vai tentar responder tudo. Isso também é reflexo, né, de uma questão que eu vou colocar para a Silvia. Como que estão sendo preparados os estudantes de arquitetura em relação à acessibilidade, Silvia? Eu poderia dizer que eles não estão sendo preparados. Essa é uma péssima notícia. Eu fiz uma pesquisa, né, em 10 cursos, eu não cheguei a fazer um universo muito grande disso, mas em 10 cursos que eu pesquisei de arquitetura, apenas 3 tinham a acessibilidade, desenho universal na grade curricular como obrigatória. E aí, sendo que em alguns cursos tem como optativa, tá? E eu não vou citar nome por nome, sabe, faculdade, universidade, não é o caso, né? Mas o que me interessou foi que esse universo é muito restrito, né? E o que acontece? É uma estagiária minha, né? Nem é mais estagiária, enfim, agora ela se formou, mas ela estudou numa universidade, sendo que era cobrado dos alunos em TCC, em TGF, etc. e tal, a acessibilidade, sendo que a acessibilidade não era dada no curso, e os professores cobram, você tem que colocar a acessibilidade no seu projeto. Então, assim, despeja um universo de normas que, sabe, não é passado, não é filtrado, não é vivenciado de uma forma interessante. Então, a acessibilidade acaba sendo o quê? Aquela coisa chata, aquela lei chata a ser cumprida. Então, gente, é o seguinte, é desenho universal, né? Se é feito o projeto de acessibilidade incluso, desde o começo, ele vai custar 1 a 2% do valor da obra. Não faz, vai ficar aquele Frankenstein que a gente vai querer ficar consertando de qualquer forma, né? E não vai conseguir ter soluções tão boas como se tivesse desde o princípio do projeto, né? Então, assim, precisamos de formação, precisamos de mudança de grade curricular, né? O nosso grupo quer mexer com a formação continuada, e é possível, eu vi perguntas aqui no YouTube, do pessoal querendo saber dos cursos, onde é feito o curso, né? Eu fiz o curso na SMPED em 2008, a Elisa foi minha professora, junto com outras pessoas, mas eu conheci a Elisa lá, né? E a SMPED promove cursos continuamente, super disputados, super bons, né? Eu mesma fiz. Agora, com a pandemia, eu estou um pouco atrapalhada, não sei se foi no começo desse ano, ou ano passado, um curso de atualização de calçadas. Então, tem, assim, itens temáticos, então a gente precisa ficar ligado nisso, se inscrever, insistir e realmente fazer. E nós, profissionais, que estamos, enfim, aí também atuando na área, nós também fazemos os nossos cursos de formação. Então, eu faço cursos livres de expografia acessível, que eu ministro em espaços culturais. A Elisa também ministra os cursos dela de acessibilidade, o Edu também ministra. Então, assim, a gente vai dando um jeito de cumprir essas lacunas. Então, vocês podem nos seguir nossas redes sociais, que a gente sempre vai divulgando os cursos que a gente dá, os cursos que os colegas dão, e precisa correr atrás. Não tem milagre nisso aí, não. Precisa inclusive, né, Silvia, essa realidade. A gente acaba, né, Elisa, a gente é meio fissurado no assunto, né? A gente foi picado pela... Então, o meu Facebook, por exemplo, é mais acessibilidade do que qualquer coisa. Exatamente, né? Não tem nem minha falta do meu filho direito. Eu também. E acho que, né, não sei se é isso que o Rogério ia complementar, sobre a nossa chapa tem essa proposta de ter uma educação continuada, né? Sim, exatamente. E isso é uma coisa necessária,
nós que fazemos parte da Comissão Temporária de Acessibilidade da atual gestão, que eu considero que para fazer parte da comissão não basta ser conselheiro, tem que ser uma pessoa especializada que tenha um profundo conhecimento, e a equipe que nós temos na comissão hoje, de 5 pessoas, é muito competente, e há 6 anos estamos trabalhando e conseguindo bastante feitos. Workshops, seminários, palestras e orientação a quem quer que se dirija ao CAL. Mas precisamos abrir a porta do CAL, porque os nossos colegas arquitetos acham que o CAL é uma terra de Grayskull que ninguém entra. E a gente quer mostrar que o CAL é uma porta qualquer. Qualquer pessoa pode ir no CAL e se orientar e pedir instrução. E o CAL tem que estar preparado para isso. Não é apenas uma questão de ter uma pessoa para atender, e sim uma pessoa para atender e orientar. O CAL tem que estar de portas abertas sempre. Sempre. Como na igreja, né? A igreja, para fazer o casamento, tem que estar de porta aberta, senão nem vale o casamento. Nem vale. Acho que mesmo no cartório também, tem que estar de porta aberta. Tanta pergunta, Vamos. A gente vai para onde agora? Então, eu tem um comentário aqui do Newton Aguiar Júnior, né, nesse tema da Silvia, que aqui em Uberlândia, ele diz, a minha faculdade cobra bastante, porque a cidade cobra e é referência. Realmente, a gente tem Uberlândia como uma cidade de referência na acessibilidade. E olha só, está coerente, né, Silvia? A faculdade cobra, a cidade cobra, né? E espero que ele, além de cobrar, né, Newton, que também você seja instruído, né, entender a acessibilidade, não se ser cobrado. Vamos lá, e agora eu vou abrir um pouco para a pergunta, a gente tem um fechamento aí preparado, mas eu acho que agora cabe a gente entrar nas perguntas, sim, tá? Voltando para o tema de rampas, a Ana Maria perguntou, os guarda-corpos das rampas ou escadas, em todos os casos, é necessário os 3 níveis de corrimão? 70, 92 e guarda de 1,20 m? Quem então, o guarda-corpo depende de norma específica, né? Quer falar aí, Rogério? Não, pode você falar. O que eu ia dizer que são 2 coisas distintas. Guarda-corpo é guarda-corpo, tem uma norma específica para isso, e corrimão é corrimão da norma 9050. O guarda-corpo não é usado como aparato de apoio ou de referência. Nós temos embaixo do corrimão as guias de balizamento e o corrimão nas 2 alturas. O guarda-corpo tem outra função. O guarda-corpo tem outra função. O ideal é que toda essa estrutura esteja apoiada sobre a guia de balizamento e não na própria rampa ou na própria escada, porque a guia de balizamento tem que estar livre, tem que estar livre. E a gente percebe muitas vezes que a estrutura desse guarda-corpo corrimão fica apoiado na própria rampa. E aí, um carrinho de bebê que eventualmente se deslize, ou uma cadeira de rodas que perca a direção, pode se chocar nessa estrutura, e não é desejável. Então, tem que ficar atento a isso no projeto, né? A arquitetura é detalhe, a acessibilidade é o detalhe na arquitetura. Então, coloca o apoio na guia de balizamento ou mesmo fora, nunca junto da escada ou na própria rampa. Isso, né? E também há de falar, Edu, destacar, a bengala de rastreamento do cego, ele não pode encontrar um obstáculo vertical onde ele vai bater. Esse é complicado. Ele pode cair porque ele não vai ter a referência que ele precisa. Outra coisa relevante, né? Se quiserem falar, por favor, né? O corrimão... Eu vou cortar vocês, que vocês falam bastante, mas vai, manda. É que a gente se anima, né? A gente se entusiasma. Isso, o corrimão, né? Lembrando a nós, né, que sabemos, o diâmetro do corrimão na 9050 é de 30 a 45 milímetros, porém, a rota acessível pode coincidir com a rota de fuga, e na 9077, o diâmetro do corrimão não é 38 mínimo e 65 máximo. Então, o que de hoje saímos daqui num consenso geral? Ao desenvolver um projeto
eu não vou titubear, o diâmetro do meu corrimão vai ficar entre 38 milímetros e 45 milímetros, porque se eu fizer com 30, eu vou estar seguindo a acessibilidade, mas estou descendo a 90/77. Se eu fizer com 65, ao contrário, estou atendendo a 90/77, mas não estou atendendo a 90/50. Então, é uma ironia, mas a gente então fica atento. Diâmetro de corrimão, de escada, rampa, e mesmo de degrau isolado, que são coisas distintas, né? Uma coisa que a gente poderia, talvez, numa outra ocasião, falar. Degrau isolado é uma coisa, escada é outra, rampa. É isso aí. Né? Bom. Bora para a próxima, vai. A Cláudia Vassilian disse: os edifícios públicos tinham um prazo para serem adaptados, mas muitos ainda não estão adaptados. Como fazer para que lei, normas sejam cumpridas? Não sei se ela, aí no sentido público, né, que ela fala, seria um espaço, seria algo mais coletivo, né? Não necessariamente. Tem interessante isso que você falou, né, Elisa? Quando a gente vê uma lei, a gente tem que ficar atento a isso. Então, nas definições da lei, tem o que ela entende por uso público, uso coletivo e uso privado. Para o COI, por exemplo, em São Paulo, tem a definição dele, do que é essa privado, coletivo, público. E aí, a partir de pré-conhecimento do conceito que foi dado naquela lei, é que eu vou ver a exigência que eu estou obrigado, né? Porque só esclarecendo um pouco por que eu frisei esse coletivo, porque as exigências podem ser diferentes se é público, se é coletivo, se é privado. Então, é importante saber distinguir isso, né? Mas, assim, falando de uma forma mais genérica, né, as edificações de uma forma geral, eu acho que é a questão da Cláudia, né? Sobre esses prazos que já se encerraram e como fazer isso ser cumprido. Quem que pode falar sobre isso? O Eduardo quer complementar? Você que está mais na área... Ela colocou coletivo, né? Foi. Mas me dá um resumê da pergunta original que eu me perdi um pouco. Tá. Não, então, ela está querendo saber como fazer cumprir a acessibilidade nesses espaços coletivos, né? Sendo que prazos já se extinguiram, os prazos que existiam na lei já acabaram. E aí? Como que isso vai se cumprir? Bom, se for em local público, eu até diria do TK... No município de São Paulo tem o TKEP, né, que é um termo novo que surgiu ano passado, uma obrigação. Então, todos os locais da União, do Estado e do município, na cidade de São Paulo, tem que obter esse termo, que chama TKEP, TCAEP. Depois você pesquisa na internet, né, ou a gente fala numa próxima live. Mas no caso do coletivo, existe previsão legal, né? Se o próprio Código de Obras prevê penalidades. Então, se for denunciado a CPA, nós vamos lá fazer uma vistoria, gerar um relatório, e dependendo de quem pediu, for o Ministério Público, a gente manda para o Ministério Público o relatório, para providências por ele entendidas como cabíveis, mas a gente não deixa de tomar uma ação interna da prefeitura, a gente manda para a subprefeitura, que aquele ambiente coletivo está inadequado. Eu acho que é importante dizer que a prefeitura tem essa função de fiscalização, né, qualquer prefeitura, e que o CAL também fiscaliza o exercício profissional, né? Então, no momento que não tem um atendimento, a acessibilidade é um profissional, né, ou ausência de um profissional, ou um profissional que não está atendendo corretamente as leis e normas, né? Então, acho que é isso que é importante falar. Poderia ser denunciado como uma pessoa que pratica um serviço e não segue norma técnica. Né? Exatamente. Como a gente falou na inicial. Exatamente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Cláudia também perguntou, com a redução das dimensões dos ambientes em edifícios comerciais e residenciais, não deveria existir um dimensionamento mínimo para que o imóvel seja adaptado em caso de necessidade futura? Quem quer responder essa? Existe essa adaptação né? Talvez falar da resolução. Silvia, existe adaptação futura? Adaptação futura não existe, mas existe agora uma obrigatoriedade, né, uma resolução que eu não lembro o nome, que é obrigado a ter
apartamento, quer dizer, a construtora é obrigada a adaptar o apartamento para quando for solicitado para uma pessoa com deficiência. Então, ela tem essa obrigatoriedade. Exatamente. Uma previsão da LBI, né, que levou a um decreto que regulamentou, a 9451, se eu não me engano. De 2018, Porque eu acho que assim, é importante falar, né? Ela colocou edifícios comerciais e residenciais, né? O residencial é isso que a Silvia falou, que a gente tem uma previsão de quem vai adquirir aquele imóvel poder solicitar as adaptações, e esse é um imóvel que tem uma possibilidade de adaptação futura, né? Por qualquer um que adquire o imóvel. Mas nos comerciais, né? Nos públicos, coletivos, a adaptação futura não existe, ela tem que ser agora, né? A gente não tem uma previsão de acontecer algo depois, não é? Fala, Rogério. O microfone. Liga aí. Sem microfone, Rogério. Fica dando um barulho, eu desligo para evitar microfonia. É o seguinte, precisamos destacar duas coisas que a norma é um pouco confusa para quem nunca leu, para quem não se inteirou. O que é edificação nova, projeto e construção nova, não há como deixar de atender integralmente a norma. Isso é bem claro. E isso chama projeto adequado. É um projeto de arquitetura totalmente acessível, atendendo aos preceitos de acessibilidade e ao princípio do desenho universal. É coisa nova, você pode fazer o que você bem entender de acordo com o que a gente falou aqui e tudo que consta na norma e lei. Quando é reforma, quando é ampliação, existem condicionantes que não permitem que você faça. Então, nessa hora, você precisa ter bom senso. O que vai acontecer é a capacidade do profissional, na hora de projetar essa reforma, ampliação, de entender todos esses conceitos e aplicar o máximo possível. Não há atenuante, mas a norma cita, em caso de reforma, em caso de edificação existente. Eu vou dar um exemplo bem comum em São Paulo. São sobrados antigos que se tornam escritórios, consultórios, e que a parte de cima era uma residência e tem a parte de baixo de atendimento. Se ele tiver 2 pavimentos e até 150 metros quadrados por pavimento, basta ter sanitário em um dos pavimentos. Acessível. É evidente que você não vai deixar lá na parte de cima e ir para a escada chegar até o sanitário. Óbvio, mas isso é comum, a gente já vê projeto na prefeitura chegando assim. Né? Então, depende da capacidade. E o que eu sempre falo, Elisa, é assim, às vezes, você acha uma solução para uma situação e acha que no próximo trabalho, ou no seu vizinho, a situação é parecida, então a solução é a mesma. A acessibilidade, nem sempre. São situações e soluções diferentes. Às vezes, uma situação requer várias soluções. E, às vezes, a solução atende várias situações. Acho que é isso que é importante saber. Legal. Bom, deixa eu passar para a próxima pergunta aqui. A Camila Rocha está perguntando sobre acessibilidade em espaços temporários. Não vejo a contratação de arquitetos para elaborar os projetos. Geralmente, o responsável pelo uso do local providencia, né, ela colocou providencia, entre aspas, a adequação temporária. Como proceder? Posso responder? Ia pedir para você mesmo. Então, Camila, né? Então, Camila, eu trabalho bastante com o que a gente chama de arquitetura efêmera, né? Que são a montagem dessas exposições, eventos, estandes, enfim, e tal, né? É sempre obrigatório ter um arquiteto, uma RRT, existe RRT para arquitetura efêmera, você pode consultar lá todas as atribuições de RRT, e acho difícil isso acontecer, né? Se tratando de eventos sérios, lugares sérios, produtoras, enfim, arquitetos sérios, assim, não vejo isso acontecer. Então, realmente, cai fora. Se você estiver passando, trabalhando dessa forma, num lugar assim,
não é correto. Posso complementar, Elisa? Manda. Mais uma vez, precisamos mudar o cálculo. Nessa hora que a Camila está citando que não tem um profissional, deveria ter. Então, isso é um caso de fiscalização do CAL para verificar por que aquela construção efêmera, ou uma construção temporária, enfim, ou um evento que seja, por mais precário que seja, não tem um profissional responsável. O CAL precisa atuar. E, nos últimos anos, ou para ser mais preciso, nesses 9, 10 anos de CAL, eu não conheço nenhuma fiscalização mais efetiva, além da denúncia. Exatamente, porque no tempo que eu tive na SMPED, o que eu notava era a dificuldade da gente dar conta da cidade inteira. Então, quando vem uma denúncia, a gente consegue focar, né, para atuar naquela área. Então, existem vários caminhos de denúncia, né, e isso é um importante recurso. E digo mais, eu acho que, assim, está tendo uma tomada de consciência muito grande dos lugares que promovem eventos esportivos, enfim, culturais, né? Porque, além de ter um arquiteto, eles têm exigido muito cálculo estrutural. Eles querem um cálculo estrutural das instalações feitas por um engenheiro. E aí é complicado encontrar um engenheiro que entenda de estruturas efêmeras, mas a gente vai procurando, vai, enfim, filtrando e acaba fazendo umas parcerias bem legais, assim. Eu acho que a segurança está acima de qualquer coisa, né, e isso é uma responsabilidade muito grande para nós que trabalhamos, né, com arquitetura, com eventos, tudo, essa questão da responsabilidade civil, né. Verdade. Aí, como a gente acabou de falar de fiscalização, vou colocar aqui o comentário da Miriam, porque acho que já foi respondido. Boa noite. Quem fiscaliza? Eu canso de presenciar o desrespeito à legislação, tanto no cumprimento da implantação de acessibilidade, quanto no respeito ao uso. Eu canso de ver o desrespeito à legislação, tanto na implantação... isso é a mesma coisa, no uso do dia a dia, foi isso que ela complementou. Então, acho que é isso, né? Tem os canais de fiscalização e todos nós podemos contribuir para que isso vá melhorando, né? Usando esses canais. A Regiane, ela colocou o seguinte: importante pensar em equipamentos de acessibilidade mais baratos, como plataformas, rampas montáveis e barras para atender a todos os níveis de classes sociais. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, pensando que tem que ser tudo fixo, permanente, né? Pode até ser montável, mas ela tem que ser permanente. A gente não pode criar uma estrutura onde a pessoa com deficiência chega e fala: oi, você coloca para mim a rampinha? Não, isso está fora. O que eu acho que aconteceu também é que, ao longo dos anos que a gente trabalha aí com acessibilidade, por conta de ampliação do mercado, os preços diminuíram muito. Então, assim, antigamente era impossível que podia pagar uma plataforma elevatória para colocar em qualquer desnível aí de 60 centímetros, 1 metro e tal. Agora já começou a ser uma coisa bem mais razoável, as empresas parcelam, quer dizer... o mercado ampliou. É isso aí. E os preços abaixaram. Sim, e a tendência é essa, né? A acessibilidade ganhando cada vez mais importância, tendo mais opções de fornecedores, né? Bacana. Deixa eu ver aqui. Quem é que fez a pergunta? A Cláudia perguntou, e essa vai para Edu. A prefeitura fez um teste com tinta em relevo que simula o piso podotátil. Essa tecnologia vai ser adotada como padrão? Sim, essa tecnologia, ela passou pelo colegiado, fizemos a avaliação, convidamos pessoas com deficiência visual para que elas dissessem se foi útil ou não para elas. Afinal de contas, é para elas que está destinado aquele produto, e elas disseram que sim, que estava bom, que estava perceptível na bengala longa, que para quem tinha, e todo o universo, né, da pessoa cega, da pessoa com baixa visão, né, todo esse universo. Então, quem tinha baixa visão achou que o contraste estava legal,
quem era cego achou que o contraste visual, né? O contraste visual da própria faixa. Porque muitas vezes a pessoa nem usa bengala, né? Ela só tem baixa visão. Então, isso foi avaliado pelas pessoas com deficiência, foi levado para o colegiado, e chegamos numa resolução que está lá na página da Comissão Permanente de Acessibilidade, essa resolução, como todas as outras, estão disponíveis lá na página da Prefeitura. Você entra em SMPED, né, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e dentro da Secretaria você busca Comissão Permanente de Acessibilidade, e aí você entra na comissão e tem lá resoluções, e aí você vai encontrar a resolução lá. Mas é um padrão, né, que vem para ampliar isso que a gente acabou de falar, opções mais baratas, que são funcionais, né? Que são mais rápidas. Né? Que não necessita cortar o piso para instalar o piso tátil, nem, né? Bem rápido mesmo, bem prático. Bem interessante. Então, pelo menos em São Paulo, isso está todo descrito, né, na resolução da CPA para poder seguir um padrão correto. Né? Já está aprovado por resolução. Tem coisas que não estão na norma 9050, mas que em São Paulo são permitidas por resolução. Por exemplo, elevador de uso restrito não está na norma 9050. Elevador de uso restrito, que é aquele elevador de uso unifamiliar ou para a pessoa com deficiência. Na 9050 não consta isso como possibilidade de rota acessível, mas na cidade de São Paulo é permitida por conta de uma resolução CPA que disse que aquele elevador de uso restrito que segue a NBR 12892, se eu não me engano, é o número, está lá, está na resolução. Então, as resoluções da CPA acabam complementando a norma, né? Complementando a norma dentro da realidade da cidade de São Paulo. Vou trazer aqui um outro tema, porque a gente já está chegando no final do nosso tempo e não quero abusar de ninguém, né? Do tempo de ninguém. Nem de quem está nos assistindo, nem de nós que estamos aqui. O Sandro Moreira falou o seguinte: boa noite. O mínimo de vagas para pessoas com mobilidade reduzida é uma vaga? Estou entendendo que é uma pergunta dele. A proporção de vagas depende do município? Qual é a proporção de vagas da norma? Quem vai falar? A Elisa é boa nisso. Ela fez uma tabela maravilhosa quando ela era concurso. Fala aí, Edu, vai. Bom, no Brasil, né, tem a legislação federal que pede 2% de vagas, né? Porém, se for em São Paulo, já há uma... Se você for lá no Código de Obras e Edificações, você vai ver que a porcentagem pode chegar a 3%, dependendo do caso. Então, você tem que avaliar o caso a caso, tem que ver a legislação. No mínimo 2%, certamente, por conta da LBI. E podendo ser maior, dependendo do município. Sim. E do uso, né? E do uso, de outras coisas. E Fala, Rogério. Que as vagas, antes eram só vagas para deficiente, a vaga para deficiente físico e cadeirante. Hoje a norma já fez um esclarecimento tem 2 vagas reservadas. Essa que nós citamos, o percentual, e a vaga para idoso, que a LBI estabeleceu 5% das vagas existentes. Vale lembrar... O estatuto, né, Rogério? O Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso estabeleceu 5%. E a Prefeitura criou uma lei, copiando o artigo 41, se não me engano, do Estatuto do Idoso, mantendo 5%. Vale lembrar que a vaga acessível, antes, ela fazia parte do todo de qualquer estacionamento. Hoje, ela tem que ser da administração do estacionamento e ela não tem dono, ela é do condomínio, quando está dentro do condomínio ou dentro de outra situação, para ser usada para quem precise, porque o dono pode não precisar e tem um vizinho que precise. Então, ela está estabelecido que ela é do condomínio. É isso aí.
Vou pegar aqui uma última pergunta e depois eu vou colocar alguns comentários, né? Porque tá legal aqui no chat, porque além de perguntas, as pessoas estão contribuindo também com o debate. Mas o nosso tempo está acabando, então só vou colocar a última pergunta para responder assim, bem rapidamente. A Teru me perguntou, na plataforma elevatória, para vencer uma altura de 60 centímetros, poderia ser colocado corrimão? Quem quer falar essa? Na plataforma elevatória? Posso falar um pouco? Sim. O equipamento, o responsável é o fabricante. E ela já tem um corrimão de apoio ou uma barra de apoio para usar a plataforma. Vai depender do fabricante e vai depender do tipo, modelo e ano que ela foi fabricada. As mais antigas, talvez não. As atuais, com certeza, têm uma barra de apoio. Sim. E aí, Pode falar. Poderia acrescentar, vai. Para esse equipamento eletromecânico que ela falou, ele tem que seguir uma norma técnica específica. Não é qualquer plataforma, né? Ela tem que seguir a norma 9386-1, né? ISO, a BNT, NBR, ISO 9386-1, plataforma de percurso vertical. Se ela tiver até 2 metros de altura, ela pode ser em percurso aberto. Se ela tiver acima de 2 metros de altura, mas num limite de até 4 metros, o percurso tem que ser fechado. Então, tem que seguir essas regras. Então, eu não me preocuparia, enquanto arquiteta, né? Não me preocuparia. Eu pensaria, eu iria por exemplo, se for em São Paulo, eu veria se essa empresa é séria, se ela tem vínculo com a prefeitura, eu iria lá no Martinelli, perguntaria lá em céu, na área de elevadores, para perguntar se aquela empresa está cadastrada. Boa. Posso contar com ela? Ela tem cadastro aí? Ela tem trazido problemas para a prefeitura? Ou ela... Eu faria isso. E aí, eu acho que tem a ver um pouco com um comentário da Gisele, que a sociedade precisa entender que a acessibilidade não é apenas para cadeirante. Todos pretendemos envelhecer e poderemos continuar desfrutando das cidades e dos ambientes. Então, uma barra de apoio na plataforma auxilia uma pessoa idosa que está usando essa plataforma também, né? Uma pessoa com restrição, né, de circulação, que usa um andador, né? Então, esse universo mais diverso, né? Talvez que a gente poderia contribuir, só aproveitando o limite do tempo, a plataforma de percurso inclinado, em último caso, tá, pessoal? Em último dos casos, a plataforma de percurso inclinado. Tenta fazer as adequações ou com plataforma de percurso vertical, ou elevador de uso restrito, se for em São Paulo, ou mesmo um elevador de uso comum. Fala aí, Elisa. Vamos agora só pedir para todo mundo falar suas redes, né? E depois eu vou fazer o fechamento. Para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Elisa Prado, Elisa com S, tá? Vocês também me encontram no Facebook como Elisa Prado. E aí, Edu, como que o pessoal pode te achar? O pessoal me encontra no Facebook como Edu Auge, porque no Instagram eu não tenho utilizado ele com assuntos de acessibilidade. Resolvi ficar mais restrito ao Facebook. Tá, ok. Silvia? O meu Facebook é Silvia Arruda Arquitetura e o Instagram é arquiteto_Silvia_Arruda. E Rogério? Não, eu também, como eu sou o mais velho de todos, eu não tenho Instagram, eu só tenho Facebook, que é maciçamente usado para acessibilidade. No Facebook é Rogério Romeiro ou Rogério Romeiro Arquitetura, e você vai me contactar com toda facilidade. Estou à disposição. E vocês também encontram no Instagram, no Facebook, né, as redes da Chapa 5, né, Cal Mais 10, a Chapa de São Paulo, né, e aí vocês podem encontrar mais informações sobre as propostas da Chapa. E aí, para finalizar, eu vou pedir para cada um dar o seu curto conselho na questão da acessibilidade que você daria para um colega profissional de arquitetura e urbanismo.
Vamos começar pelo Edu? Tá, meu conselho? Meu conselho é assim, coloque-se no lugar. Coloque-se no lugar da pessoa. Para isso, você tem que ter prévios conhecimentos. Então, familiarize-se com as normas, e como a Elisa falou muito bem, não, foi a Silvia, talvez, né, veja a real necessidade do seu cliente, né? E pense o seguinte, hoje talvez ele não precise, mas talvez se ele continuar morando naquele imóvel nos próximos 10 anos, infelizmente, pode ser que ele precise. Então, por exemplo, uma Ou dica que eu dei... felizmente, né? Se ele viver muito. a ideia de todo mundo, né? Que queira morar, né? Uma dica boa, só para veio na mente, eu não vou deixar escapar. Rápido, Edu, rápido. Na edificação residencial mesmo, prevê um depósito do tamanho de um elevador, tanto no piso térreo quanto no piso superior, faz ele de uso provisório um depósito, e não faça laje naquele depósito. Faz um piso de madeira, Aí você, preciso de um elevador. Você não precisa nem cortar a laje, é só retirar o piso de madeira e mandar pôr a plataforma baratinha, que a Silvia falou que agora é baratinha, né, Silvia? Muito baratinha. Vai, Silvia, já que você está com a palavra. Então, a minha frase olha, a formação continuada dos profissionais e principalmente dos estagiários, colaboradores. Então, eu acho que a acessibilidade é um assunto que é impossível estar desassociado de arquitetura, tem que andar junto desde a gênese do projeto. Perfeito. Rogério, qual o seu conselho? Os nossos colegas arquitetos e arquitetas vão perceber que todos nós vamos falar a mesma coisa. Eu acho que uma boa orientação é estudar, estudar e estudar. Acrescentando com o que o Edu falou, a Silvia falou, sempre a mesma coisa. Tenha capacidade, faça curso, se capacite, se habilite para depois começar a fazer acessibilidade com consciência e responsabilidade técnica e social, que nós falamos em todo o nosso trabalho aqui de hoje. Obrigado, Elisa. Obrigada. Bom, e o meu conselho é pensar sempre na equiparação de oportunidades, né? A gente sempre, quando vai projetar, pense se todas as pessoas estão tendo a mesma condição. Se uma pessoa sem deficiência consegue acessar aquele espaço e usar aquele espaço, uma pessoa com deficiência também tem que ter a mesma condição. Então, esse é o meu conselho. Muito bem. Então, eu vou agradecer aqui todo mundo que participou da nossa live. Não deu tempo de responder todas as perguntas, né? A gente fica à disposição nas redes, vocês podem nos procurar, a gente pode tentar responder num outro momento, ou fazer uma nova, né? A ideia é que a gente possa ter capacitações, né? Quando a gente estando à frente do CAL, né? E isso ser continuado. Então, vou agradecer aqui a todos que participaram, me perguntaram e contribuíram. Agradecer ao Edu, ao Rogério, à Silvia e ao Fernando, né, por estar aqui presente, auxiliando aqui na nossa comunicação, né, e espero que tenha sido bem produtivo para todos e a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Certo? Eu também quero agradecer para a Roberta, que está nos bastidores, Verdade. no suporte. Roberta, né? E pedir para todos que participaram, que divulguem a nossa chapa, que votem na chapa 5, porque nós não temos comprometimento político, não temos comprometimento econômico, financeiro, não temos nada. Nós somos apenas profissionais competentes, estudiosos, para prestar serviço para a nossa comunidade arquitetos. É isso aí. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada, gente. 5. Até mais. Não, é aqui.